Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Henrique Silva, eu sou monitor da Escola de Osteopatia de Madrid e eu gostaria de iniciar essa minha palestra agradecendo aí a comissão organizadora deste congresso por esse convite. Muito obrigado, é realmente uma honra poder estar aqui. O tema da minha palestra vai ser os efeitos da osteopatia na modulação dos processos dolorosos. Numa tarde onde a gente já teve aí uma brilhante palestra sobre a terapia manual e o modelo biopsicossocial, se a gente vai falar de osteopatia... Caraca, esse negócio aqui é surreal. Se a gente vai falar de osteopatia, é preciso que a gente faça uma viagem, volte... vamos lá, Kirksville, século XIX. Ali vamos encontrar Dr. Andrew Taylor Still, médico apaixonado pela perfeição da anatomia e da fisiologia, altamente dedicado aos seus pacientes, comprometido com a sua profissão. Após alguns anos de profissão, ele se encontra frustrado com uma medicina centrada na doença, frustrada com a medicina centrada no sintoma. Ele, então, decide criar a osteopatia baseado naquilo que ele acreditava ser o caminho de como encontrar a saúde e não a doença. E, assim, ele criou um completo sistema de cuidados de saúde com filosofia centrada na totalidade do paciente. E quando eu falo de totalidade de paciente, eu falo corpo, mente e espírito. E ênfase nas inter-relações entre a estrutura e a função, que por meio do diagnóstico e tratamento manual, e a educação do paciente, Still era muito a favor da educação do paciente, visa potencializar sua capacidade de adaptação a agentes estressores através da restauração dos mecanismos de autocura. Então, se a gente vai falar de osteopatia, a gente está falando sim de terapia manual, mas a gente não pode esquecer dessas palavras-chave aqui. Essas palavras-chave em vermelho, nesse slide, elas dão a nossa essência. Elas definem o que a gente faz. Então, se a gente aqui hoje vai falar de modulação dos processos dolorosos, estamos falando de dor, nós vamos falar de cérebro, já que a dor é uma percepção do cérebro. Se não tem cérebro, não tem dor. E aí eu não posso deixar de destacar essa frase do Still, lá em 1899. De todas as partes do corpo do homem, para ser bem estudadas, o cérebro deveria ser o mais atrativo. É o lugar onde todos os centros de força, onde todos os nervos se conectam a uma bateria comum. Então, pensar que lá no século XIX, os estudos em neurofisiologia da dor ainda eram muito precários. O modelo de neurofisiologia da dor em vigor, à época, ainda era o de Descartes, onde o cérebro era um cara passivo. Vinha o estímulo e tocava um sino na cabeça do paciente. Então, Still já estava ali. Então, eu estou certo que se Still estivesse entre nós, aqui hoje, ele seria muito favorável que a gente estudasse a neurofisiologia da dor. E dentre as 5 etapas da neurofisiologia da dor, que já foi dito aqui hoje, transdução, condução, transmissão, percepção e modulação, certamente ele daria um destaque a mais para a modulação. E quando a gente fala de modulação da dor, mas afinal, o que é modulação da dor? Como nós podemos definir modulação da dor? Então, modulação da dor é um atributo do sistema nervoso conceituado como resultado líquido de complexas interações neurais, nas quais informações sensoriais, cognitivas e emocionais são integradas em uma experiência de dor concreta e individual. Neste mesmo contexto, de resultado líquido, está esse conceito de dor de Moseley,
onde ele diz que a dor é uma expressão desagradável, consciente, que emerge do cérebro quando a soma de todas as informações disponíveis sugere que você precisa proteger uma região do corpo frente a uma ameaça. Mas então, como é que a gente vai... Para a gente entender melhor essa questão do resultado líquido, dessa soma de todas as informações, para que a gente possa usar isso na nossa prática clínica diária, eu vou tentar fazer um modelo simplificado aqui, ainda baseado nos pensamentos de Steele. Steele disse lá em 1899, o estudante de qualquer filosofia tem maior sucesso quando tem maior sucesso utilizando o mais simples método de raciocínio. Então, ousei criar aqui um modelo didático, onde a gente coloca um sistema nervoso central com os seus neurônios periféricos e uma balança, para poder ter essa questão do resultado líquido, da soma de todas as informações. Então, as vias de modulação da dor, né, essas informações que estão aí nessa soma, nesse resultado líquido, elas são divididas em dois grupos, principalmente. As vias excitatórias e as vias inibitórias. As vias excitatórias e as inibitórias, elas podem ser divididas, como já foi dito aqui, em bottom-up e top-down. Então, eu tenho aferências bottom-up excitatórias, eu posso ter aferências bottom-up inibitórias. E eu tenho modulação descendente, eu posso ter uma modulação descendente excitatória ou uma modulação descendente inibitória. E se a soma dessas informações no meu paciente joga a balança dele para o lado das vias excitatórias, esse paciente vai ter dor. Agora, se a soma dessas informações leva isso para o lado da inibição, esse paciente vai ter analgesia e hipoalgesia. Então, o nosso desafio, enquanto osteopatas, fisioterapeutas, no nosso paciente, é entender como que a gente pode alterar essa balança. De que maneira a gente vai interagir com essa balança no sentido de trazer ela para o lado da analgesia. Então, nós temos na via ascendente excitatória, onde nós temos lá um estímulo nocivo, periférico, seja ele térmico, químico ou mecânico, que vai excitar um neurônio periférico, e aí vai vir toda essa via ascendente até chegar o sistema nervoso central no corno posterior da medula, e daí, pelos tratos espinotalâmicos, até o cérebro. Nós temos a via descendente excitatória, na qual crenças, medos e ansiedades do paciente vão estar favorecendo com que ele sinta mais dor. Nós podemos destacar aqui a presença do nocebo, como já foi bem dito aqui, e as bandeiras amarelas. Então, eu preciso identificar as bandeiras amarelas no meu paciente, catastrofização, cinesiofobia, que quando isso está presente, vai aumentar a excitação da via descendente, excitatória. A via ascendente inibitória, ela foi primeiro descrita por Melzack e Wall, lá na teoria das comportas de dor. Então, quando um estímulo numa fibra de grosso calibre tem o poder de, na medula, no corno posterior da medula, ativar um interneurônio inibitório, fechar a passagem, inibir a transmissão sináptica entre o neurônio nociceptivo primário e o secundário, e aí quem passa só é a via, o estímulo tátil, no caso aqui, e inibe a via ascendente nociceptiva. E nós temos a via descendente inibitória, onde nós temos os mecanismos de luta ou fuga, que pela ativação do sistema nervoso simpático podem inibir potentemente o sistema nociceptivo, como a gente vê no caso de um militar que toma um tiro numa guerra, e porque ele está numa situação de perigo e aquele tiro não é a ameaça maior naquele momento, ele não sente a dor e ele consegue fugir. Nós temos a presença do placebo, onde as expectativas positivas do paciente vão influenciar no tratamento, e as atividades de prazer.
que as atividades de prazer, aqui representadas pela música, elas liberam beta-endorfina, encefalina, serotonina. É muito interessante na prática clínica, você, quando avalia um paciente, você perguntar para ele sobre atividades de prazer. Às vezes, o paciente com dor crônica, você pergunta para ele assim, e aí, quais são as suas atividades de prazer? Aí ele, atividade de prazer, fica até meio perdido, assim, não sabe o que é. Já se esqueceu, tão focado, tão centrado na dor dele. Então, isso faz com que, de repente, essa via descendente excitatória, inibitória, quero dizer, esteja frágil e favorecendo, portanto, a balança para o lado excitatório. Além disso, há que se considerar a presença da sensibilização central, quando essa balança está muito eficiente para o lado da amplificação progressiva da resposta neuronal frente a uma aplicação repetida de um estímulo. Os limiares na via nociceptiva, eles estão menores. Então, eu estou lá com o meu paciente, fisioterapeuta, osteopata, é a hora de eu criar essa aliança terapêutica e olhar esse paciente em sua totalidade, corpo, mente e espírito. E lá no meu consultório, eu tenho que ter em mente que esses 5 esqueminhas aqui podem estar presentes nesse paciente. E a minha avaliação, a minha anamnese e a minha avaliação física, o meu exame físico, eles vão tentar identificar aonde é que está tendo predomínio. Se eu tenho predomínio eu tenho elementos importantes ativando essa via nociceptiva, essa via ascendente excitatória, ou não, de repente parece que nesse paciente os elementos da via ascendente, a via descendente excitatória que estão predominando. Eu preciso ir observando isso. Porque assim, dessa maneira, eu consigo escolher melhor aquilo que eu vou fazer. Ser mais assertivo na minha estratégia terapêutica. Então, nós vamos começar agora a falar dos efeitos da osteopatia, que dentro de cada uma dessas possibilidades. Então, o estímulo mecânico manual, ele atua como um trigger que inicia uma cascata de respostas neurofisiológicas responsável pelos efeitos da terapia manual. Então, nós podemos ter na terapia manual os efeitos biomecânicos da estimulação que estamos fazendo ali no tecido, mas o fato é que esse estímulo, ele atua, como foi dito hoje cedo aqui, como uma porta de entrada, é um trigger para o sistema nervoso central. E daí vai vir uma cascata de eventos. Então, nós vamos dividir os efeitos da osteopatia em mecanismos teciduais locais, mecanismos neurofisiológicos periféricos, mecanismos neurofisiológicos medulares e os supramedulares. Nos mecanismos neurofisiológicos, nos mecanismos teciduais locais, a terapia manual, ela vai atuar na redução do espasmo, na restauração da mobilidade tecidual. Então, também foi dito aqui hoje de manhã, de repente, eu posso ter ali um talos que está numa disfunção importante, e aí, lá no local, eu vou atuar biomecanicamente corrigindo isso. Em nível periférico, os mecanismos neurofisiológicos periféricos, então, é como eu consigo atuar lá naquele neurônio que tinha no modelo ali, ainda antes de entrar na medula. E aí nós temos ali que a redução dos mediadores inflamatórios. E é muito bonito quando a gente volta lá em Still, e ele diz assim, que a drenagem linfática tecidual é o primeiro passo para o sucesso do tratamento. Still dizia que se você conseguir ativar o sistema circulatório e linfático do seu paciente, de modo a drenar tudo que estiver obstruindo os canais ali, retirar essas substâncias, estes mediadores inflamatórios locais, ali você vai conseguir trazer a saúde para o seu paciente. Nos mecanismos neurofisiológicos medulares, alguns autores já demonstraram que a manipulação vertebral apresenta efeitos inibitórios sobre a somação temporal ao nível do corno posterior da medula espinhal.
E aí, eu, preparando essa palestra e também algumas aulas que nós ministramos essa semana aqui na escola, eu encontrei esse texto de Miyazaki. Miyazaki é um cara bastante importante aí na neurofisiologia da dor, e ele diz assim, ele não diz assim, mas eu simplifiquei aqui, depois eu vou pegar o ipsilíteres dele. A disfunção somática na coluna lombar pode favorecer a sensibilização central em pacientes com dor lombar crônica, pela ativação de um programa na neuromatriz de dor em resposta aos mecanismos de somação temporal a nível medular. Ele diz assim, uma alta proporção de casos de dor lombar crônica pode ser devido a causas mais sutis. Estresses e distensões mantidas na coluna vertebral podem produzir um aumento de pequenos vasos sanguíneos e tecido fibroso na área. Então, nesse momento, ele está descrevendo a disfunção somática. Como resultado, ocorre uma liberação de substâncias que são conhecidas por produzir inflamação e dor nos tecidos locais e na corrente sanguínea. Então, a reação simpática que acontece ali da disfunção osteopática, disfunção somática, gerando essa inflamação local nos tecidos ali. Isso vai gerar toda uma cascata de estresse que pode acontecer de maneira repetida. Os mecanismos neurofisiológicos medulares, de novo. Então, o efeito do estresse produzido por essas substâncias, como cortisol e norepinefrina locais, de pequenas lesões e inflamação, poderiam, se acontece de maneira repetida e prolongada, ativar um programa na neuromatriz que antecipa danos cada vez mais graves e tenta neutralizar isso. Então, me chamou a atenção a situação de que Miyazaki traz esse conceito para a gente. E se a osteopatia consegue reduzir a somação temporal, então nós podemos ter sim um efeito aí na prevenção da sensibilização central. Mecanismos neurofisiológicos supramedulares. A manipulação vertebral, através de estimulação de fibras de grosso calibre, parece ativar o sistema endocannabinoide, liberando endorfinas no sistema nervoso central, responsáveis pelo efeito antiálgico imediato, que pode durar algumas horas. Então, a osteopatia, a terapia manual, ativando estas vias de liberação de neurotransmissores analgésicos. E aí não dá para deixar de dizer a respeito dos mecanismos neurofisiológicos do placebo. Nós não estamos no nosso consultório para fazer tratamento placebo, não é isso. Mas que o efeito placebo existe, ele existe. Então, por exemplo, na minha prática clínica, tem um aluno da escola que me encaminha muitos pacientes, o André. Não sei se ele está aqui, o André de São Paulo, está por aqui? Não? E aí ele faz todo um trabalho com o paciente, o fato é que o paciente chega na clínica com uma expectativa muito boa de que vai sair melhor. E os pacientes que o André me enviam melhoram mais rápido do que os demais. E aí é o efeito placebo. Então, foi visto aí nos estudos, né, que expectativas positivas, o entusiasmo e o otimismo do terapeuta, aquele terapeuta que parece que ele nasceu para aquilo, ele quer estar ali, a reputação e a aparência do terapeuta. Os estudos mostram que o terapeuta com calça jeans tem uma tendência de ter um efeito placebo menor. E as questões de comunicação verbal e não verbal. Então, se eu quero a melhora do meu paciente, eu não proponho um tratamento placebo, mas por que não trabalhar de modo que esse efeito possa ajudar o paciente? Então, se eu me vestir melhor, vai ser bom, que eu me vista melhor. Tá bom? Se eu mostrar-me entusiasmado, isso pode ajudar positivamente o meu paciente. O que eu quero é trazer essa balança para o lado da analgesia. E nós temos agora, no caso do manejo do paciente, quando eu percebo que as vias descendentes excitatórias estão muito ativas. Então, se eu percebo no meu paciente crenças de nocebo, crenças que estão influenciando negativamente esse processo, eu tenho que intervir nisso. Eu tenho que fazer educação em neurociência de dor com o meu paciente. E isso é osteopatia. A osteopatia não pode, o fisioterapeuta osteopata não pode se restringir a querer apenas fazer terapia manual, não. Tem que fazer educação, sim, porque estava lá, desde o início, lá com o Still. Para essa interação global, centrada, o paciente no centro, educação é importante. Tá bom?
Então, nós temos que, na osteopatia, o fisioterapeuta osteopata ele vai ter essa visão do todo, de todos os tecidos, de todos os sistemas, vai entender essa interdependência regional e vai tentar buscar entender naquele paciente quais são os tecidos que estão, dentro do que for possível para ele, gerando aferências, contribuindo com aquele processo doloroso. E aí nós temos a teoria da neuromatriz. Na teoria da neuromatriz, a gente diz assim que foi proposto que os fatores genéticos eles são muito importantes no sentido de gerar uma citoarquitetura básica para aquele indivíduo, e aí depois os fatores sensoriais, as aferências que ele vai recebendo ao longo da vida, vai modulando esse sistema nervoso central, de modo que ele passa a ter um sistema mais favorável a sentir dor, ou, de repente, mais favorável a não sentir dor. E aí, eu proponho aqui, para finalizar, mais um modelo didático aqui, para a gente falar de capacidade de adaptação. Então, nesse modelo, eu tenho ali, eu proponho a... Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui de novo. Eu tenho inicialmente os fatores genéticos ali embaixo, já definindo um nível basal de capacidade de adaptação diminuída ali para o meu paciente. E essa coluna de pressão seria como se fosse a capacidade total que esse paciente tem ao nascimento de adaptação. No caso específico aqui, a gente está falando de sentir dor ou não. O que ocorre com o meu paciente é que, de repente, ao longo da vida, ele vai acumulando fatores nociceptivos, fatores psicossociais, fatores traumáticos. E daí, estes fatores vão gerando uma diminuição dessa capacidade de adaptação. E, por fim, isso pode somar mais ainda. Eu posso ter lá a soma ainda de fatores biomecânicos, capturas posturais, cicatrizes. Enfim, todos esses tecidos envolvendo e, de repente, numa situação disfuncional, diminuindo ainda mais a capacidade de adaptação. Então, a minha arte ali estaria em tentar nesse paciente, vendo ele na sua totalidade, entender quais são os fatores que estão envolvidos nesse paciente na sua totalidade e que possam estar favorecendo com que ele sinta mais dor, com que ele tenha menos capacidade de reagir ao estresse do meio ambiente. E aí, eu, de maneira global, vou atuando em cada um deles e recuperando a ele essa capacidade de adaptação. Ainda temos muito que aprender. Estes mecanismos, sempre que a gente lê os artigos, e ainda na discussão que a gente teve aqui de manhã, a gente ainda não sabe muito bem as causas das coisas. Então, temos que estudar. O que nós não podemos perder é a nossa essência. Não podemos perder lá a identidade do que é a osteopatia. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.